Pois é, isso é novidade. A primeira vez que eu escutei falar em reologia foi quando eu fui fazer uma visita lá na CIA Lab. A gente tem mais um aqui, colaborador da CIA Lab, que é o Elbert. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Como diz o Getúlio, a reologia é uma coisa nova, estou aqui para aprender e estou para passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho também. E a gente tem aqui também o Danilo, da Tractbel. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, discutir um pouco sobre reologia, sobre o comportamento do rejeito. É um tema bastante atual e relevante. E vamos lá bater um papo bacana. Danilo, eu acertei o nome? Acertou. Danilo, às vezes é difícil, né? O pessoal troca bastante. É Tractebel Engine, inclusive, mandar um abraço para os meus colegas e grandes amigos da Tractebel. Não, isso aí, se vocês notarem, a gente divulgou que seria o Amadeu, mas aí o Amadeu teve que fazer uma viagem aí de última hora, e o Danilo faz parte da equipe dele e se prontificou a vir aqui participar do podcast hoje com a gente. E eu vou aproveitar para convidar vocês para interagirem com a gente. Ô, diretor, você já fixou aí o canal IEM? Tem fixado no topo dos comentários aí no YouTube, tem um canal que é um canal onde a gente compartilha as produções aqui do Instituto Minério, a gente coloca bastante conteúdo lá, os lançamentos, quando a gente faz algum tipo de promoção, sorteio também, a gente compartilha lá nesse canal. E a gente está desenvolvendo bastante material, a gente inclusive vai gravar alguns vídeos na quarta-feira sobre ensaios com rejeito, sobre reologia também. Quem tiver lá no canal vai receber em primeira mão, beleza? E no decorrer aqui do nosso podcast, a gente vai fazer também um sorteio de uma bolsa para os cursos aí do Instituto Minério, né, na nossa metodologia aqui exclusiva dos treinamentos online ao vivo do Instituto Minério. Então, vamos ao que interessa. Eu acho que... Um abraço primeiro aqui para o pessoal. Só mandar um abraço aqui lá para o pessoal da CIA Lab, né? A CIA Lab é um laboratório especializado em ensaios de rejeitos e solos, né? Então o pessoal da CIA Lab, além de prestigiar e nos está apoiando aí, né? Manda um abraço para a turma lá da CIA Lab e também o pessoal da PUC Minas, lá do curso de Engenharia Civil e da Engenharia Química, que nós temos lá um reômetro bastante, digamos assim, de última geração também, né? A CIA Lab tem, a PUC Minas também tem. Manda um abraço pro pessoal da Engenharia Civil, do curso de Geotecnia lá da PUC Minas, e meus alunos lá também da Liga Acadêmica de Geotecnia da PUC Minas, né? Um abraço aí, pessoal. Okay? Então, excelente. Vamos ao que interessa. Vamos... como aqui a gente faz a nossa ideia é fazer um debate didático. Então, a gente tem que partir da base, né? Sempre vai ter alguém assistindo as nossas transmissões ali que não está muito por dentro da engenharia, não está muito por dentro do que a gente vai falar aqui. Inclusive, para mim, hoje vai ser uma aula esse negócio de reologia aí com o mestre Getúlio. Vamos partir do princípio, então, né? Eu acho que a gente tem que começar essa conceituação a partir de solos e rejeitos. Bora? Olha só, é uma coisa impressionante. Então, qual que é a diferença entre solos e rejeitos? Pois é, eu vou começar aqui, então, abrindo aqui essa discussão, porque o solo é uma coisa natural. O material está lá, foi a natureza, durante milhares de anos, foram depositando, existem vários tipos de solos, né? Não vamos aqui discutir os vários tipos de solo. E eles já existem na natureza. O rejeito, ele não existe na natureza. O rejeito, ele é um produto do processamento, ou seja, é um subproduto da indústria de mineração que começa, tem o desmonte da rocha, deu desmonte, a rocha vai lá ser desmontado, na verdade a gente chama de mineral, porque tem um material que vai ser aproveitado, digamos, eu tenho
A hematita, eu vou tirar o ferro, a alumita, eu vou tirar ali a parte de alumínio, e aí eu vou ter cobre, vou ter manganese, vou ter vários minerais para serem minerados. Esse material que eu tiro, extraio do produto que está lá, da rocha, do mineral, ele... Chega o microfone. Chega mais tudo. perto aqui. Isso. Tá. Eu vou tirar isso ali e vai sobrar uma coisa que é um subproduto da indústria. Essa coisa que sobra, nós chamamos de rejeito, porque ele não é aproveitado economicamente. E aí que começam as diferenças. Mas não é tudo solo, né? A gente pergunta, né? O Albert ia dizer também. Não é tudo solo. Solo é bem caracterizado, né? Ele tem um comportamento que a gente já sabe como funciona, ele tem uma característica, ele tem uma coisa bem definida, que a natureza foi fazendo ao longo do tempo. O rejeito, não. Nós pegamos aquela parte ali da rocha, do mineral, tratamos, tiramos o que interessa e sobra alguma coisa. E não pode ser julgado em qualquer lugar. E aí que tem. E aí pensando em diferenças, né, entre esses dois materiais, acho que a gente tem que pensar principalmente na variabilidade, né? O solo natural, por si só, já é um material bastante variegado também, dependendo das condições de formação do material. Só que o rejeito vai ser um material ainda mais variegado, né? Dependendo do minério que está sendo beneficiado, dependendo também do processo de beneficiamento. Então, esse material vai variar ao longo do tempo, né? E pensando em obras geotécnicas, quando a gente tem um aterro de uma barragem para reservação, ou então um aterro rodoviário, esses volumes são menores e a gente consegue selecionar uma área de empréstimo e controlar melhor a variabilidade do solo, né? Agora, quando a gente está tratando de uma barragem de rejeito, por exemplo, esse material que vai ser disposto no reservatório, essa operação vai ser feita durante vários anos e vai ter toda a variedade do material que você vai ter que considerar e conseguir entender isso, né? É importante a gente falar também, igual o Getúlio falou, que esse rejeito, ele, como subproduto, ele não tem, como que eu falo, saída, mas a gente tem que voltar antes e ver que o produto está na nossa vida, né? Está no dia a dia, no carro, no combustível e tudo. Então, a gente tem que aproveitar, fazer esses estudos mais detalhados, igual está acontecendo agora, porque esse subproduto pode gerar futuramente coisas que usaremos no nosso dia a dia. O reaproveitamento de rejeito já na verdade, vários estudos, né? A gente faz, né? Então, lá na PUC Minas mesmo, na PUC a gente faz estudo de utilização de rejeito para reaproveitar. Só que o volume é muito grande, nós estamos falando aí 1.300.000 toneladas por ano de rejeito, né? Como é que é a situação da mineração? Hoje em dia a gente conta no Brasil com mais de 20 barragens de todos os tipos, 20.000 barragens de todos os tipos. Em Minas Gerais nós temos 739 barragens de rejeito. Em Minas nós temos, no Brasil nós temos 790. E em Minas, só em Minas nós temos 397 barragens. 397 barragens. Aí cada uma delas com um tipo de rejeito diferente. Quiçá a gente entender que o rejeito, primeiro, ele não é homogêneo, ele não é um só. Mas aquela mina que nós estamos fazendo ali, aquela mina de minério de ferro, o rejeito é uniforme? Não é. Nós sabemos que ele não é uniforme. Primeiro, ele é heterogêneo na sua essência. A própria pedologia do terreno que a gente vai fazer na lavra, vai tirando, vai tratando, e quando você joga para a barragem, igual o Danilo falou, a gente joga na barragem, o processo digamos assim, de disposição do rejeito, seja por espigotamento, que ele vai sendo espigotado, ou seja, a deposição natural, primeiro ele começa até a segregar e sedimentar na barragem. Depois, o próprio procedimento de espigotar e segregar, ele vai separando fase, e ele não é contínuo a fase, né? Não é contínuo. A gente sabe que ele vai passando, e cada vez que você tira um rejeito, ele vai mudando a característica. E aí que entra, ou não sei se é a beleza da engenharia, ou é o trabalho da engenharia. Entender isso. Né? Então, eu já vou aproveitar aqui para emendar aí para vocês, né? Quais são os métodos de caracterização de solos e rejeitos? Boa pergunta. Vai falar, Dani, diga. Eu acho que a gente pode... primeiro agrupamento seria entre ensaios de campo e ensaios de laboratório, né? Então, ensaios de campo a gente tem
para rejeitos, principalmente o CPTU, né, que é realizado hoje. Em relação a ensaios de laboratório, tem os ensaios de granulometria, limite de liquidez, de plasticidade, massa específica dos grãos, e depois dessa primeira fase de caracterização, entre os ensaios especiais, né? Ensaios trexiais, de adensamento e todos esses outros. HCT. Antes um pouquinho de falar da caracterização, também é importante falar da amostragem, né? Ah, sim. Porque a qualidade dessa amostragem que vai chegar para a gente em laboratório. O que está acontecendo? Hoje em dia, o tipo de amostragem que está chegando desconfigura o real material que está, o rejeito que está em campo. Uhum. Então, o resultado de laboratório, a gente brinca muito que o laboratório é como se fosse um laboratório de medicina, né? Que a gente, por exemplo, se você chega para o médico fala, faz um exame de sangue, e lá está alterado, glicose. A gente não vai te falar o que você tem que fazer. Nós somos a gente recebe material e a gente faz o resultado daquele material. Certo. Quem tem que ver é o projetista. Se o material que chegou para a gente veio de uma amostragem totalmente diferente, fora das normas, o projetista vai analisar aquele material. Aham. Ou seja, não pode ter resultados verdadeiros de campo. Então, Aliás, a amostragem... quanto mais a amostragem for correta nas normas, in situ, mais realidade o projetista vai ter nos resultados, que é uma das grandes importâncias hoje, é o resultado correto, qualidade do serviço, que a Cialab presta com muito... Sim, sim. Aliás, a questão então vocês estão tendo, vocês já identificaram esse risco, então, Sim, que esse risco é o primeiro risco. que está no processo ali de campo, onde as pessoas estão fazendo a coleta ali do material e às vezes não estão seguindo os mesmos passos ou as mesmas normas, né? E por falar nisso, a gente deixa eu falar um pouquinho dessa questão da amostragem aí, eu diria até criticamente que é uma das coisas principais que nós temos na amostragem, chama-se a representabilidade da amostra. Aham. Olha, pensa bem que essa mesa toda aqui seja uma barragem. Pensa que essa mesa toda aqui, eu tenho produtos heterogêneos. Eu tenho o que a gente chama da praia. A praia é onde que o material segregado vai ser depositado. Normalmente é a fração mais pesada. Sim. Ele entra espigotando. Para quem não conhece o espigotamento, aí vem um duto com lixiviado com água normalmente e vai trazendo aquilo para praia. Eu lembro de um caso, para contar um caso rapidamente aqui. Claro, fica bom. Nós estávamos num trabalho, né? Com um colega que nós estávamos um trabalho, né? O Ronaldo, lá da Cialab, né? E nós estávamos fazendo um trabalho e aí nós não estávamos entendendo por que o comportamento do material, a gente estava achando resultados diferentes. E lá pelas tantas, eu falei assim, o Ronaldo falou assim, Getúlio, vamos dar uma olhadinha aqui na foto do Google. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente consegue uma foto aqui de cima, né, e tal, do satélite. E a gente começou a olhar a foto do satélite. Aí a gente viu que o procedimento, que o material que a gente estava achando, que estava dando um resultado diferente, estava representando um comportamento do material depositado na barragem. O material segregava, na hora que ele segrega, eu estava achando uma parte segregava com alta densidade, uma parte não segregava com baixa densidade. Falei, e essa amostragem nossa está coerente? Então, olha só, para você ter ideia, sabe como é que funciona. Eu tenho aqui essa mesa toda de rejeito. Na hora que eu faço a amostragem, eu tenho que garantir que aqueles 20 quilos, 50 quilos de amostra que vem para o laboratório, ele representa as milhões de toneladas que estão depositadas naquela barragem. A responsabilidade da amostragem é muito grande. Muito grande. Tem pilha que a gente pega, pilha que os 4 corpos de prova são diferentes materiais. Uhum. E o que isso representa para o projetista na hora? Como é que ele vai analisar esses dados? Como é que dá essa? Certo. Entendeu? Certo. A representatividade é muito Quais importante. são as normas hoje que regem esses procedimentos? Olha, tem a BNT, né? E, se eu não me engano, DR, né? Tem, a gente usa a BNT, esqueci o número dela agora, eu não sou muito bom de guardar os nomes. A BNT, ela regulamenta como fazer a amostragem. Aliás, lembrando aqui, que as normas de hoje de amostragem e de análise são todas amostras de solo. Não temos hoje normas específicas para rejeito. E aí nós analisamos aquela primeira pergunta, é solo ou rejeito? Nós analisamos rejeitos de mineração. Eles não são solos.
mas a gente usa as normas de solo. A gente usa a norma de solo. É o mais perto que nós temos da normatização. E é ali que a gente determina como vamos fazer o comportamento. Nós vamos começar daqui a pouco a falar de reologia, e isso é mandatório para a gente entender esse comportamento. Amostra deformada ou indeformada, né? E aí, pensando na amostragem, é muito importante ter um acompanhamento de campo, né? De vários agentes para ver a qualidade da amostragem. Então, em alguns casos, que não é possível fazer uma amostragem deformada, por exemplo, para levar esse material para ser ensaiado de acordo com a condição de campo, uma outra opção, por exemplo, é fazer uma amostra reconstituída, né? Remoldar essa amostra de acordo com as condições de campo. Faz um frasco de areia em campo, né? E leva para o laboratório com os dados de campo em si e molda o corpo de prova. Então faz um próprio normal, né? Compactação. Eu acho que tem que haver um investimento, né, na base. Por exemplo, a gente tem um curso aqui tá até passando ali, sondagem e ensaios geotécnicos, né? Então, dali já começam os problemas com as amostras. Tá. Sim, esse é mandatório. Daí a posição que o cara coloca o testemunho ali na caixa, já se ele colocar invertido, já dá problema na análise, né? Então, acho que tem que ter um investimento nisso para uniformizar, né, esse meio de produção, esse meio, essa metodologia. Até tem. Inclusive, já recebemos amostras lá na Cialab, né? A gente recebeu a amostra que nós tivemos que devolver para o cliente. Falar, essa amostra não está de acordo com a norma de amostragem. Quem é que faz o resultado aqui mesmo? O Herbert falou um negócio aqui, o projetista, ele tem que saber exatamente que é aquilo que está sendo amostrado, é aquilo que ele quer de resultado. Começa aí. Né? O resultado da análise depende muito de como a amostra está sendo feita. Se for uma boa amostragem representativa do sistema, vai ter coisa que ele possa concluir. Se não for representativa do sistema, não vai concluir com nada. Eu acho que é aquela velha máxima, né? Não adianta fazer uma modelagem perfeita, super complexa, tridimensional e outras coisas, se o dado de entrada não é confiável, não é representativo da condição de campo. Isso acontece muito, tá? Às vezes o projetista manda pra gente, não tô entendendo o que aconteceu com essa amostra. Aí você vai ver, tem um matacão no meio da amostra que na geologia de campo dele não tinha. Então, tipo assim, o que aconteceu que tem? Aí começa a desencadear um monte de questionamentos, né? Que precisamos entrar. Essa caracterização realmente. Os métodos. Falou dos métodos. O Danilo falou ali, nós temos que fazer CPTU, SPT, fazer o CPTU, nós temos que fazer plasticidade, para ver se o rejeito é plástico, o comportamento plástico. Já começamos a falar um pouquinho do comportamento. Fazer limite de liquidez, para ver o potencial de liquefação desse rejeito. Densidade dos grãos. Densidade dos grãos. A granulometria também, né? Que é o CPF do... a granulometria. Nós vamos falar sobre esse potencial de liquefação do rejeito daqui a pouco, né? Nós temos que fazer aí os ensaios triaxiais, porque para a gente ver como é que ele se comporta sob tensão e taxas de cisalhamento. Nós vamos fazer coisa boba, né? pH do solo. Para que eu preciso do pH do solo? Eu vou te falar que, de acordo com o pH do tipo de rejeito, a viscosidade dele muda. O pH muda a viscosidade. De repente ele tem caulinita, tem caulin, ou tem algumas argilominerais que estão compostas no rejeito, que muda o pH dele, e mudando o pH muda a condição de reológica, né, que a gente vai falar um pouquinho dele. Então, gente, tá chegando um monte de perguntas aqui pelo YouTube e a gente nem entrou na reologia do Getúlio. Não, aqui. Nós estamos só falando primeiro os conceitos. A gente está só nas preliminares aqui ainda, né? Diretor, tá chegando pergunta aí no LinkedIn? Não? Tem comentário e tal. Gente, quem está assistindo a gente no YouTube ou no LinkedIn, pode mandar perguntas aqui que a gente vai distribuir aqui entre os convidados nossos, tá? Eu vou aproveitar que a gente deu essa pequena pausa aqui, vamos mandar uns abraços. Eu tô aqui no YouTube, tá, gente? O pessoal já tá mandando as perguntas aqui. Vamos mandar uma pergunta aqui pro pessoal.
Aí, Danilo, você conhece Larissa? Conheço, um abraço pra Larissa também. Jucimar, Leonardo Oliveira, Nilton Arantes, Alisson Veras, Lana Pantoja. Gente, muito bem-vindos aí. Eu vou pedir para quem está aí assistindo a gente que deixe um like, compartilhe essa transmissão. É muito importante para fortalecer o projeto, tá, gente? O Silmar Ramos aqui. Ele está perguntando, ele está falando aqui, a norma define algum indicador para verificar o nível de representatividade da amostra? Sim, a norma de amostragem, existe a norma de amostragem, e para ela ser representativa, ela tem que ter um número de pontos de onde você vai amostrar, depois o procedimento de quarteamento para a amostragem, o procedimento de quarteamento para você definir. Aliás, como vai ser... vamos voltar aqui só um pouquinho aqui. É a amostra deformada ou indeformada? Porque isso aqui faz muita diferença. A norma cita o Albert participou agora lá, junto com o pessoal lá que foi fazer uma amostragem em campo, né? Sim. E fazendo amostras indeformadas. Tirando bloco. Isso quer dizer, você tem aqui uma montanha, você vai tirar um bloco, você corta em volta. Normalmente 1,5 m, né? Eles pedem 1,5 m. E o que a gente faz para ter uma representatividade? Igual o Getúlio deu a experiência da mesa. A gente pode pegar um ponto aqui, um ponto lá, um ponto lá e um ponto lá. E manda o resultado das 4. Porque a geologia manda muito, né? Porque a amostra pode mudar daqui para lá e de profundidade. Às vezes 1 metro, 10 metros já é totalmente outro tipo de material. Ainda mais tratando de aterro, rejeito, essas coisas. Depende da jazida. Depende também, do que for. de um monte de coisa. Então essa representatividade de bloco, a gente faz essa coleta assim. Aí depende da profundidade que o próprio projetista pede. E tem as amostragens Indeformada. A recomposta, né, Daniel? Reconstituída, né, em alguns casos. Então, se a gente faz o bloco, tira ali a situação que está lá e leva para o laboratório e fala assim, ó, nessa situação aqui, ele tem esse comportamento. Na outra situação da amostra reconstituída, ela está toda, a gente tira ou por trado ou por um outro equipamento de escavação e a gente recompõe no laboratório. Muitos deles também pedem, por exemplo, a gente tira uma coleta indeformada de bloco. Certo. Tirou topo base, sentido base e topo. Só que chega lá, o sentido base todo não é representativo igual é na barragem ou na cava. Certo. Aí eles pedem, então você vai moldar o corpo de prova perpendicular à cava. Certo. Aí o bloco vem, né, 30 por 30, igual na norma, 40 por 40, e você faz o corpo de prova perpendicular ao mergulho que está a cava lá em campo, para ter uma representatividade cada vez maior, né? O Márcio Oliveira aqui está perguntando como fazer os ensaios com rejeito se eles estão completamente aguados. Existe algum procedimento específico para secagem? Então tá, vamos... Antes, então, eu tenho uma pergunta então, para o Márcio. Qual o estado físico do rejeito? Qual o estado físico? Eu costumo dizer... eu sou muito falador, gente. Vamos lá. Nós estamos aqui para isso mesmo, Getúlio. Na engenharia, nós temos 2 estados físicos da matéria. A engenharia enxerga 2 estados físicos da matéria. Ou ele é sólido, trabalho na mecânica dos sólidos, trabalho com a mecânica, ou ele é fluido. Se ele é pasta, se ele é plasma, se ele é gás, se ele é líquido, é fluido. Ele está sujeito a tensão e cisalhamento, ele é fluido. Para mim, são os 2 estados físicos que a gente trabalha na engenharia. Por quê? Então, você pergunta o seguinte, se ele está aguado, eu quero analisar que estado físico dele. A gente tem que representar a condição de campo, né? Então... Condição de campo. E ela muda. Sim, e tem alguns procedimentos, né, de preparação de amostra que são prescritos pelas normas, e pensando nessa questão, né, de grau de saturação, por exemplo, da amostra, né? Quando a gente vai fazer um ensaio traxial para ver a resistência do material, a gente
prefere ser conservador em alguns casos e considera a amostra saturada, né? Saturar a amostra antes da realização do material, porque você vai pegar a pior condição possível, né? Com o material saturado, você vai ter a menor resistência do material. Como é que a gente faz lá? Por exemplo, o teor de umidade, que é um ensaio simples que tem que ter, dependendo do rejeito, quando a amostra é retirada, ele vem com muito sobrenadante. Como que você faz um teor de umidade num líquido sobrenadante com rejeito? Não tem jeito. O ideal é fazer o quê? A coleta do potinho para ter uma representatividade melhor, né? Então a gente fala, pensando então tecnicamente, limite de Dettenberg. O que a gente começa a fazer? Pensando no limite de consistência, que aí a gente pode pegar o rejeito na concentração volumétrica de sólido que ele está lá, mas nós pegamos e começamos, seca ele completamente, e você começa a fazer a adição controlada de água até o limite máximo que ele se encontra lá, ou que pressupõe-se do projetista, do geotécnico projetista. Então a gente vai concentrando ou diluindo com água até o limite que a gente consegue fazer os estágios. Então nós fazemos de todos eles. Então se a gente fala assim, ele está aguado, certo, mas eu quero saber dele da parte sólida, da parte com 10% de água, com 20%, com 50%, com 100% de água. É o que a gente chama de CV, né, Getúlio? É o que a gente chama de CV. Concentração volumétrica. Isso, exatamente, a concentração. Nós vamos concentrando, porque aí eu começo a entender o comportamento reológico do rejeito. A gente já pode começar a falar de reologia? Não, ainda não. Ainda não começamos ainda a falar de reologia. Não, tá. É só dizendo que o comportamento dele muda. E aí o estado físico, estar sólido ou estar fluido, depende muito da quantidade depende de vários fatores. Por exemplo, teor de água. Ele vai estar fluido. Ele pode fluir se ele tiver uma concentração de água muito sólida. Por exemplo, ele pode estar semifluido se ele tiver uma quantidade de líquido menor. Mas outras coisas, não é só umidade não. Partículas, por exemplo. Você pensa num monte de areia. Um monte de areia é sólido? Depende do ponto de vista. Porque se você pensar que as partículas da areia, que elas são semisféricas, ou eu vou considerá-la uma esferosidade da areia, e as partículas vão umas sobre as outras deslizando. Então o efeito das condições das partículas mais esféricas de se liquefazer umas sobre as outras, rolando sobre as outras, isso caracteriza o movimento de fluido. Elas não estão solidificadas. Você pensa num grão de areia como sólido, ok, mas um monte de areia você coloca ele em pé. Pensa, vamos exagerar aqui, um monte de bolinha de gude. Empilha um monte de bolinha de gude para você ver se você consegue colocar. Não. Agora empilha um monte de brita, aí você consegue melhor. Então, a forma das partículas, se elas são esféricas ou são cilíndricas, né? Pensa, por exemplo, numas partículas que estão espiraladas ou no formato achatados ali, né? Que a gente chama de lamelares. Elas vão ficar ali escorregando umas sobre as outras. E se elas escorregam, o conjunto de todo o material se comporta como um fluido. Por isso que eu costumo dizer que a gente tem, ou eles são sólidos, vão tratar na mecânica do sólido, mas se eles estiverem sujeitos a tensões, depois o Danilo vai falar sobre essa questão de empilamento, não, porque eles, se estiverem todos eles achatados na forma alongadas, eles começam a escorregar umas sobre as outras. E as partículas pequenas funcionam como lubrificante das partículas grandes. É importante falar também, igual a gente trabalha junto todo dia, a gente fala que laboratório é uma coisa assim surpreendente, porque solo existe solo igual, rejeito não existe. Exato. Cada dia é uma coisa nova, é impressionante. Cada dia é um estudo novo. Você já viu isso? Não, nunca viu. Vem cá, vamos ver. Aí vai procurar na base, o que aconteceu e tudo mais. Cada dia é uma surpresa, né, Getúlio? Mesmo da mesma mina. Da mesma mina. Ah, o cara tá tirando minério de ferro ali, tá? Ele veio hoje de um jeito, né? Daqui a pouco manda a mesma amostra, ele vem diferente. Uhum. E aí, o técnico que está lá fazendo o ensaio no laboratório lá, ele tem que entender isso, configurar isso na hora que está fazendo a aplicação, fazendo o ensaio para caracterizar e resolver isso. Sabe o bom disso tudo? Vocês não têm monotonia no trabalho. Não tem.
Não tem. Todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova, né? Então, assim, vocês estão trabalhando E estudando. na criação mesmo da arte. Então, parabéns, né? Parabéns mesmo, né? Vocês estão desenvolvendo a engenharia aí na prática. Deixa eu falar uma coisinha rapidinho que eu lembrei aqui, que a gente ia falar aqui. O solo, a gente tem a classificação de solos no sistema trilinear, que a gente costuma dizer. Silt, areia e argila. Silt, areia e argila. Esses 3 sistemas trilinear é a primeira classificação do solo. Existem muitas maneiras de classificar o solo. Mas a porcentagem de silt, de areia e argila vai mudando de solo para solo. Rejeito tem silt, areia e argila? Tem, muito parecido. Nós temos frações arenosas, a gente estava conversando ali agora há pouco, né, Danilo? A fração arenosa, o rejeito ele pode vir mais arenoso, ele pode vir mais siltoso ou pode vir mais argiloso. Então, cada hora que a gente vê, ele tem um comportamento. E aí entra, quando é só arenoso, eu já sei que é arenoso, não tem coesão, liquidez tem um potencial de liquefação até maior, mas ele não tem coesão, plasticidade nenhuma. Mas aí vem a parte da argila. As argilas minerais é que a gente toma cuidado, porque elas mudam completamente o comportamento reológico. E aí entra o silt, que é outro departamento. Vamos falar sobre o silt. Eu acho que essa questão da granometria é tão importante, porque é um ensaio relativamente básico, né? Você consegue fazer esse ensaio relativamente fácil. Então, antes dos ensaios mais complexos, ensaios especiais, os triaxiais, a gente começa pelos ensaios de caracterização, porque a gente já consegue ter uma noção do comportamento do material, se esse material é suscetível à liquefação ou não. Então, apesar de simples, esses ensaios de caracterização, de granometria, são muito importantes. Ponto focal, né? Já vai te dar uma luz do que material que você vai trabalhar. Olha pra você ver, as partículas menores do que 200 mesh, que passam na peneira 200, de mais abaixo de 0,075 milímetros. Segundo já as reportagens aqui, os rejeitos aqui de Mariana chegaram lá em Abrolhos. Onde que está Abrolhos? Lá no sul da Bahia. Eles caíram no leito da água. A fração coloidal menor do que 0,075 chegaram lá em Abrolhos. Ou seja, nós não vamos cuidar só do grosso, né? Vamos chamar assim, da parte grossa, mas também da parte fina. E aí você vai imaginar que sua barragem num dam break vai chegar lá aonde que quer que chegue. Né? Isso a gente viu nos meios das reportagens aí, que os rejeitos chegaram lá. Não lembrei. Só um detalhe, nós estamos falando só de rejeito. Nós não estamos falando das barragens, da estabilidade de barragem, da questão da segurança das barragens, não. Nós estamos tratando hoje do material depositado. Se a gente for falar da barragem, é outro podcast. A gente pode... Não, mas nós vamos... Estabilidade. Hoje nós temos até meia-noite aí, viu, gente? Não, a gente está falando só da barragem, do rejeito depositado lá. Então, se as patroas reclamarem aí, vocês mostrem a gravação do vídeo. Pois é. Tava lá, fazendo podcast lá com aquele Gustavo lá. Ô, gente, eu acho que a gente pode entrar agora aí, né? A gente já tá falando aí muito em líquido e tal. Professor Getúlio. Positivo operante. Vamos lá. O que é a tal da reologia? Reologia, então vamos começar a falar. Vou dar um exemplo aqui, começar a gente falar do conceito, porque o estudo reológico, o estudo dos relógios? Não é relojaria, é reologia, né? Confunde com relógio, parece, né? Salva essa aí é uma piada do nível das piadas do Eduardo. Piadinha infame, né? Piadinha infame é aquela que o pai fala assim, o menino fala assim, ô pai, tô com a dor aqui na boca do estamo. Aí o pai fala, não é estamo, não é estamos, que eu também tô. Acho que a gente... Essa você superou, Eduardo. Vou falar de reologia aqui, né? Deixa eu contar piadinha infame aqui não dá certo. Aliás, eu tenho uma piadinha, eu nem ia contar a piadinha. Vamos passar a carreira de engenheiro, que eu acho que você tá melhor como engenheiro do que... Carreira de comediante. Não vai dar muito certo, não. Então, reologia é o estudo do comportamento do fluido. Quando eu falo fluido, eu estou falando o seguinte, uma pasta de dente, para você tirar a pasta de dente de dentro, você não tem que fazer um cisalhamento.
ele está fluindo. A parte de dentro é sólido ou é fluido? Ele é fluido, claro que é. O ketchup, na hora que você vai fazer... Aliás, o que tem de estudo de ketchup, você não queria... Você abrir o Google aí, você vai ver o tanto de estudo reológico de ketchup. Você colocar o ketchup e ele ficar em cima da salsicha, no cachorro quente ali, para ele não dizer, você tem um estudo reológico. Aquela consistência. Aquela consistência, para ele não derramar e nem fazer assim, plof, cair tudo de uma vez. A maionese, manteiga, o vidro... O estudo reológico é muito mais do que a gente pensando todos os dias, né? Eu vou ter um plástico aqui, eu tenho essa caneta aqui, que ela foi moldada. Para me moldar aqui, eu preciso de um determinado parâmetro reológico de consistência, de tensão e taxa de cisalhamento controlado. Então, quer dizer, o estudo reológico ele vai avaliar o comportamento do fluido. Pasta de cimento, eu vou bombear cimento para o 7º andar de um prédio que eu estou fazendo. Não é fluido? Eu tenho que bombeá-lo. Só vai ser solidificado depois. Parede, eu não vou pintar uma parede vertical. Eu não tenho que saber a consistência da tinta. Na hora que eu fizer o esfregaço do rolo na parede e ele quebrar as estruturas internas para aquela tinta ficar na parede, não escorrer para o pé da parede, ele tem que fazer uma maneira em que a reologia vai dizer para ele, a taxa de cisalhamento produzida pelo rolo tem que ser tal que ele muda o comportamento de sólido, de fluido para sólido, em tempo suficiente para ele não escorrer na parede. Então a reologia, por isso que eu digo, nós temos 2 estados físicos da matéria. Ou ele é sólido, vamos trabalhar como sólido ali, sem nenhum problema, né? O professor Márcio Leão, depois ele pode falar disso aí também. Sim. Né? Ou ele vai trabalhar como fluido. E aí, não depende dele, pode ser uma plasma, ele pode ser uma pasta de cimento a líquido, ele pode ser gás. O avião não voa porque eu não tenho um fluido chamado ar e eu tenho a diferença de velocidade entre a asa superior do avião embaixo da asa, porque aquele ar não é um meio, é um meio que vai sustentar a asa, por isso que o avião voa. Então, quer dizer, a reologia ela é mandatória para tudo. E não existe essa disciplina nos cursos nem de graduação nem de pós-graduação. Né? Não tem. Você não estudou reologia na faculdade, estudou? Não tem norma, mano. Não, normas tem. Do exterior, né? Não, tem as normas. Não, tem norma. Tem. Só que não existe essa matéria. Mas todo mundo precisa de estudar reologia. Todo mundo tem bombeamento. Isso é um negócio tão sério, sabe? Deixa eu te contar um caso. Sim. Você tem um produto que você está minerando, tá? Vamos falar da parte do minério. E esse produto tem uma argila mineral. Você tirou, fez o beneficiamento, tirou a argila mineral. E o comportamento desse material, digamos que ele, à medida que você aumenta a taxa de cisalhamento, ele também aumenta a viscosidade. Eu estou contando esse caso porque teve um colega nosso que me comentou, ó, nós estamos bombeando um produto, só que as bombas não estão dando conta e está quebrando as bombas. Falei, eu já sei por quê. Sem olhar o produto, esse produto tem um comportamento dilatante. À medida que você aumenta a taxa de cisalhamento, ele aumenta a viscosidade. O que você tem que fazer para bombear? É em número de Reynolds pequenininho. Lentamente bomba bem devagarzinho. Porque se você bombear ele forte, ele vai truncar a sua bomba e vai até partir a sua bomba ao meio. Uhum. Porque, principalmente contendo argila minerais ou contendo amido, argila minerais como caulin ou compostos que são de natureza dilatante. Aí a gente entra, poxa, dilatância então é um comportamento reológico? É. Aí a gente entra falando sobre os comportamentos. Agora sim a gente começa a falar sobre reologia, que é, mas aqui negócio, newtoniano ou não newtoniano? Perfeitamente. Newtoniano segue a lei de Newton, a água, por exemplo, comportamento newtoniano, o óleo, a gasolina, o óleo diesel, um óleo leve, a glicerina, a taxa de cisalhamento é constante em relação à tensão de cisalhamento. Saiu dessa constância, passa a ser não newtoniano. E aí que entra a gente entender como o comportamento do rejeito é. Porque cada um deles vai fazer toda a diferença no bombeamento. Aham. Aqui tem um comentário aqui no LinkedIn do Renato Gerra. Ierra, eu não sei, desculpa aí, viu, Renato? Eu não sei pronunciar seu sobrenome, não. É Jeha.
Ele está dizendo aqui que o estudo da reologia do material depositado na barragem é fundamental para o dam break, mancha de inundação. Dam break. Que você até citou, né, Getúlio? Sim, hoje a gente não está nem falando de dam break ainda, mas o dam break, por exemplo, a barragem de Brumadinho rompeu. Onde vai parar a lama? Quem é que faz isso? O estúdio dam break. E acho importante falar também, né, que esses estudos de dam break têm se desenvolvido, né? A gente tem uma nova perspectiva no Brasil hoje, de avaliações, de estudos, e antes esses estudos reológicos do material não eram considerados no estudo de dam break, agora a gente tem uma nova perspectiva. Água, né? Isso, considerar o material, o rejeito como água, né? A ruptura do material. E agora tem essa nossa perspectiva de considerar também os estudos reológicos, né? A gente está aumentando a confiabilidade dos estudos. Já tem software calibrado para isso? Tem. Mas é um outro assunto que a gente aprofunda. Você quer ver uma coisa? Olha só. Resolução 32, o Everton vai dar uma olhadinha aqui. Resolução número 32, eu fiz exame de vista, hoje não estou enxergando muito bem ainda as letrinhas aqui. Resolução 32, não, anda na primeira parte ali, fala da resolução 32 da AME, da Agência Nacional de Mineração. Ela fala aí primeiro aí, esse primeiro estágio. O empreendedor é obrigado a elaborar mapa de inundação para auxílio na classificação referente ao dano potencial associado, DPA, e para suporte às demais ações descritas no PAEBEM, de todas as suas barragens de mineração, individualmente de acordo com os seguintes prazos. Então, começa o estudo de dam break, é obrigatório a fazer. Danilo falou bem aqui. Né? Tem a questão do estudo da rompimento, onde que está uma mancha de inundação, até onde vai o rejeito. Porque até onde que vai o rejeito e até onde que vai os colóides do rejeito. Os colóides é mais difícil, né? Aí depois ele fala ali também na normativa da AMN, né? Ele fala lá do estudo, aquele pedacinho lá, como é que é? A caracterização geotécnica? É isso. A caracterização geotécnica, físico-química e mineralógica dos materiais do reservatório, contemplando, mas não se limitando a ângulo de repouso, peso específico, granulometria e identificação de superfícies preferenciais de ruptura. Então, olha só, a própria ANM, depois dos acidentes, né? Ela começou a, digamos assim, segurar mais, a ser mais rigoroso, soltou essa normativa para que possamos ter estudos mais aprofundados disso, Danilo ali, de acompanhamento antes e durante, né, Danilo? O PAEBEM vai sendo feito periodicamente, né? Então... Periodicamente? Tem esse estudo da mancha de inundação e um dos dados base é o comportamento do material que está sendo estudado, né? Então, para isso a gente faz estudos reológicos do material. E é bom falar também da importância da continuação desses estudos, né? Não é ir lá fazer uma amostragem e depois de 10 anos vamos fazer outra, não. É periodicamente, é uma hoje, uma semana que vem, porque igual o Getúlio falou, muda constantemente, e vai a todo momento. Vai calibrando o projeto. A mancha de inundação, né, para aqueles que estão aí que às vezes não sabem o que é a área até onde que vai o rejeito, ou a fração fina, porque o rejeito ele pode ter uma fração grossa que vai até poucos quilômetros, mas tem uma fração grande e que vai a milhares de quilômetros, muitos quilômetros. A mancha de inundação é onde você está pela BR aqui, você vê umas placas, se acontecer... Só para cá, a inundação para lá. Já tem o estudo onde é que a lama pode chegar, o rejeito pode chegar. Existem programas hoje que fazem esse estudo? Existem. A gente não vai discutir aqui os programas hoje, né? Depois a gente pode marcar um outro dia para a gente conversar sobre esses programas de que fazem os cálculos e tudo, mas existem programas que fazem a mancha de inundação. Mas aí, todos eles precisam de modelagem matemática, onde que entram os modelos matemáticos. Os modelos matemáticos de comportamento de rejeito, os comportamentos que a gente chama aqui, né? Não é só newtonianos ou não newtonianos, é pseudoplasticidade, que caracteriza quando a viscosidade diminui, na verdade, com o aumento da taxa de cisalhamento, a dilatância, que é o inverso da pseudoplasticidade, né? O comportamento viscoelástico, onde que o material se comporta parte como sólido fluido, sólido viscoso,
ou como fluido viscoso. Certo. Né? Nós temos o comportamento em que o tempo de cisalhamento interfere diretamente, que é os tixotrópicos ou reopéticos, né? Em que o tempo, como a tinta, por exemplo, né? O tempo de permanência da taxa de cisalhamento interfere na tinta. É uma tixotropia, que a gente fala que o grau de tixotropia que vai interferir. Esses comportamentos todos entram em equações matemáticas, que a gente agora não vai discutir as equações matemáticas, né? Mas num outro momento a gente pode falar. Entra como cada rejeito se comporta. E os programas que fazem os dam breaks, o cálculo de inundação, entra lá o modelo de Bigman, modelo de Herschel-Buckley, modelo de Casson, modelo de Carré, os utilizados, esses modelos matemáticos que fazem esses dimensionamentos de onde que vai. Ô Getúlio, nossos alunos da Escola de Mineração Gerdau estão assistindo aí. Eu quero pedir para vocês não ficarem receosos com o professor Getúlio, porque a aula do professor Getúlio é na próxima semana. Mas a gente vai fazer uma visita lá na Cialab. Vamos lá, isso. Então, vocês terão a oportunidade de tirar as dúvidas tanto na transmissão online quanto também nessa visita. Então, no dia 2 a gente tem uma visita lá. Danilo, se quiser aí acompanhar a gente também... vai ser um prazer. Aproveito para fazer o convite, né? Não, bacana, vamos lá. Aí você vai ver tudo isso aqui que o professor Getúlio está falando na prática. E eu vou até aproveitar aqui e mandar um abraço novamente aqui para o pessoal, para essa turma nossa aí da Gerdau. A gente vai passar praticamente 2 anos e meio aí nesse projeto da Escola de Mineração, né? E a gente começou pelo mais difícil com eles. E é importante a gente até ressaltar isso também, que é um projeto, né, que a gente está fazendo que pega todas as áreas da mineração. E a gente decidiu atacar pela prioridade, pelas áreas prioritárias. E por incrível que pareça, a gente caiu na geotecnia. Deixa eu dar um exemplozinho aqui, embora não seja da mineração, mas é um pouquinho, né? Para os meus amigos lá da Petrobras, né, que eu trabalhei muitos anos lá, mais de 30 anos lá também, uns amigos... Pensa numa prospecção de poço de petróleo. Olha só, nós vamos fazer na cravação, lá no pré-sal. Nós estamos lá no pré-sal, agora vamos viajar um pouquinho aqui. Então nós temos aí 2.000 metros de lâmina d'água, depois entra o solo marinho. Aí a gente começa a perfurar. A gente começa a perfurar aquele cascalho que eu estou perfurando, ele tem que ir para algum lugar, né? Porque ele não tem como eu perfurar e deixar ele lá. Então ele vai subir no espaço anular do poço e vai subir até a superfície. E aí agora, como é que eu faço esse cascalho subir? Vamos pensar assim para entender a importância da questão relógio. Esse cascalho vai subindo, o fluido que vai fazer esse cascalho subir, ele entra por dentro da broca, faz a lubrificação da broca, sobe no espaço anular, vai subindo com o cascalho, que eu estou fazendo a perfuração, e quando eu paro lá em cima as máquinas e a broca, esse cascalho não pode sedimentar. O meu fluido tem que ser estruturado tal que ele tem uma característica que ele mantém o cascalho em suspensão, ajuda a estabilizar a parede do poço que eu estou perfurando, e na hora que eu voltar a trabalhar com a broca, ele tem que diminuir a viscosidade para ele subir. Já pensou num fluido desse? Como é que é a estrutura de um fluido desse? Ele vai ter uma característica de pseudoplasticidade. Ele tem que ter a cascalho subindo. Quando eu parar a broca, ele tem que aumentar a viscosidade o suficiente para segurar o cascalho, não depositar. Mas na hora que eu começar a bombear de novo, ele tem que fluir mais fácil. Isso é uma característica. Você trabalha um fluido, e a Petrobras tem esse know-how lá. Ele trabalha com fluidos, né? Tem um departamento de fluidos lá que é um espetáculo, né? Fica lá no Centro, na Ilha do Fundão, e muito bacana. Então, quer dizer, se um trabalho desse não tiver uma ciência para explicar o comportamento desse fluido, para fazer esse trabalho todo, não teríamos uma perfuração para ser feita. Agora você pensa de uma simples parte de dente a um trabalho desse, ou julgar um rejeito. Depois o Danilo vai falar, eu estou esperando aí para ele comentar sobre a questão do empilhamento aí também, né?
Na barragem, se não tiver um estudo reológico de como é que esse rejeito está e como é que ele funciona em relação à granometria, em relação à umidade, em relação a que a gente já falou das características aqui, nós não vamos ter como nem empilhar. O estudo reológico é mandatório para a gente entender esse comportamento. Estou dando essa importância para vocês verem a dimensão que é. Né? Então vamos lá, vamos partir aí para o empilhamento? Empilhamento, Danilo? Eu acho que o empilhamento, o principal, né, é essa mudança de perspectiva que a gente está tendo hoje, da mudança de barras de rejeito para os empilhamentos drenados, e o principal, acho que é tirar a água do material, né? Então, quando a gente diminui o teor de água do rejeito, a gente está diminuindo o dano potencial associado a essas estruturas, né? Então, acho que o principal é que quando a gente retira a água e faz o empilhamento desse material, quando a gente compacta o material, a gente dispõe esse material em condições melhores de resistência, de deformabilidade, e assim a gente consegue uma resistência, a gente consegue critérios de segurança mais adequados, né, para a estrutura. Mas tem toda uma mudança de paradigma, né? A operação ainda é um grande desafio, a compactação desse material e correlacionar isso com a cooperação da mina, né, com os materiais que estão disponíveis, com a equipe disponível, ainda é um grande desafio e é isso que a gente está desenvolvendo hoje. Isso começou, foi depois dos acidentes de Brumadinho, quando o pessoal começou a fazer o descomissionamento e falar sobre o empilhamento, que até então a gente só fazia barragem de rejeito de água. Uhum. Aí, quando a coisa ficou séria, quer dizer, já era séria, ficou mais ainda, né? Então a ANM agora estão surgindo essa coisa do empilhamento, mas demanda o estudo, né? O empilhamento drenado já era até realizado em outros países, tem alguns países que são mais tradicionais nessa disposição, Canadá, Austrália, o Chile também, mas no Brasil não era tão frequente, né, nas mineradoras. Então é uma tecnologia que está sendo mais utilizada no Brasil atualmente. E tem as mesmas demandas de reologia para as pilhas também, Getúlio? Pois é. Mas pois é, porque a gente tem sempre um pois é, né? Você tá igual geólogo. Veja bem, olha só. Eu tenho feito uns estudos lá, né, junto com a Cialab, lá o Elbit também está lá, né? A gente está fazendo, sobre uma questão que ainda tem poucos estudos sobre ela, que é exatamente o efeito sísmico, reológico, sobre os empilhamentos. Eu tenho feito esses estudos mais avançados, nós estamos aí caminhando nesses estudos, são estudos que ainda estão... Mas veja bem, na hora que você tem então um rejeito, vamos pensar que é arenoso. Arenoso, partículas semi-esféricas ou quase esféricas, vamos pensar que eu estou empilhando, e lá pelas tantas eu coloco por cima dela, porque já que o material empilhado ele não é homogêneo, eu coloco mais um material mais argiloso de repente. E lá pelas tantas eu estou falando em pilhas de quantos metros? Nós estamos falando de pilhas aí? 100 metros. 200. Eu tenho até medo de falar a altura que estão falando do empilhamento. Mas estão fazendo. E aí lá pelas tantas, aquela pração que está debaixo ali, ela vai sofrer o peso da estrutura, vai sofrer o cisalhamento, e se as partículas não tiverem uma conformação adequada ou uma coesão suficiente para suportar o peso da própria estrutura, ela vai começar a liquefazer, pelo potencial de liquefação. Sim. E aí a pilha toda pode... Por isso que é importante controlar a disposição do material, né? Então, quando a gente faz o processo de compactação, a gente está controlando o índice de vazio do material, está controlando a densidade do material, e a nossa grande preocupação, né, é dispor o material de uma forma que a gente não deixe esse material suscetível à liquefação, né? Então isso... A liquefação é um problema, né? A gente fala de liquefação de barragem é uma coisa, nós estamos falando de liquefação de rejeito, né? De barragem nós temos o triaxial, né? Você sabe bastante sobre o triaxial aí. Cisalhamento, adensamento, temos todos os ensaios. Cisalhamento direto, indireto. HCT. HCT faz por peso por baixo, por pressão, isso tudo. Aliás, a barragem de Brumadinho ela rompeu por baixo, né? Se a gente vê o vídeo, né? Ela rompeu por baixo, ali que façam. Mas não vamos falar da barragem, não, vamos falar do rejeito. Vamos falar das pilhas, vamos falar da pilha. Aí o que acontece? E o sísmico?
Aham. Aí eu falo assim, mas terremoto? Pouco terremoto? Não, eu não estou falando do sísmico natural, eu estou falando do sísmico artificial agora. Mas que sísmico artificial? Eu tenho uma máquina, uma pá carregadeira D8, Caterpillar, eu tenho um Vago 75, um Vago 150, eu tenho Caterpillar de alta, esses caminhões fora de estrada, em que tem aí uma potência de um motor gigantesco que vibra, eles vibram numa frequência aí 3.500 a 4.000 RPM, isso fazendo umas continhas, isso dá uns 40 Hz de frequência. Eu tenho Hz, frequência, amplitude e os estudos iniciais que nós estamos fazendo aqui, a gente viu que os estudos reológicos, que a gente divide em dois, que eu esqueci de dizer, eu tenho um estudo reológico que a gente chama de rotacional e estudos reológicos complexos. Os estudos rotacional eu vejo a condição estática, vamos chamar assim, do rejeito da barragem, como ele se comporta. Então eu vejo viscosidade, vejo tensão e taxa de cisalhamento, como ele se comporta. Nos estudos complexos, que são coisas novas, novidades, eu vou ver aí comportamento entre os estudos de fluido, sólido. Ele está no estado fluido e estado sólido. E qual que é o limite de frequência que muda o comportamento de sólido para fluido? E aí alguns estudos iniciais aí já mostraram que em 10 Hz de frequência ele está mudando a sua condição de sólido para fluido. Ele era sólido, mas aí eu tenho uma vibração ali e aquela vibração como se fosse uma areia movediça, sei lá, ele está fluindo. Se ele flui, ele tem essa condição de fluir, opa, peraí, eu tenho que pensar nisso. Então eu estou falando do empilhamento, estava conversando com o Danilo mais cedo. Mas a nossa preocupação é essa. A gente ainda não tem os dados, não temos os números. Mas já coloca aí já a pergunta, né? Ele vai estar na condição, qual que é a condição que ele passa de sólido para fluido? E essas avaliações, como o empilhamento está sendo muito estudado no Brasil agora, né? Vários estudos acadêmicos, mestrado, doutorado, é importante, né? A gente vai fazendo esses estudos e isso vai sendo incorporado aos projetos, né? Porque é um tema novo, um tema que está sendo pauta de muitas discussões hoje em dia e todo mundo vai aprendendo junto. Tem a disposição de rejeitos também, já é um pouco mais diferente da pilha, que é em minas subterrâneas, né? Que eles usam também para fazer a disposição e nas próprias cavas, onde eles fazem a extração e depois... jogam um rejeito. Gente, vamos lá, nós vamos fazer um sorteio agora aqui de uma bolsa para os cursos aí do Instituto Minere. Eu gostaria que vocês me ajudassem aí fazendo uma dinâmica. A gente vai postar uma pergunta para os alunos. Quem responder melhor e mais rápido ganha essa bolsa aí nossa. Eu vou aproveitar para falar com vocês também que a gente está com um curso de sondagem, de ensaios geotécnicos e sondagem, professor Márcio Leão e professor Simon. Curso muito interessante, gente. Vocês estão vendo a importância aí dessa geração de dados aí que são entregues para os laboratórios e depois os laboratórios têm que fazer a análise desses dados, dessas amostras, entregarem para os projetistas. Então, a gente está com um material muito bem desenvolvido, que pega desde a parte de fundamentos de geotecnia, todos os ensaios que são realizados em campo, e a gente também chega a parte de segurança também, muito importante aí, né? Tudo isso ilustrado por vídeos que a gente gravou ao vivo em campo. A gente montou uma praça-escola de sondagem. A gente gravou todos esses ensaios em campo e os professores usam durante o curso, que é um curso online ao vivo. Você pode fazer de onde estiver, com o Márcio Leão e o professor Simon. E a gente também está com a pós-graduação em Geotecnia e Segurança de Barragens e Pilhas. Viu, professor? Bacana. Estamos com inscrições abertas, tá? A gente vai ter em breve, no dia 30, próxima segunda, Rafa? Dia 30? A gente vai ter aí a aula magna da pós-graduação, é uma aula aberta, vocês estão todos convidados, tá? A gente vai falar sobre a evolução da engenharia geotécnica e das normas.
com a participação do Amadeu, espero que ele venha, tá? Do Amadeu, do Márcio e da professora Gisele. Vocês estão vendo a importância disso, a evolução que a engenharia está tendo, né? A engenharia geotécnica está tendo, muita coisa nova sendo desenvolvida, tá? A gente está com essa pós aberta e a gente tem também o MBA em Direito da Mineração Ambiental e ISG, também está com inscrições abertas. Se vocês puderem compartilhar aí, turma da produção, compartilhe os links com o pessoal aí nos chats. E a gente vai partir agora para fazer esse sorteio. Qual é a pergunta? O professor vai caprichar na pergunta. Vou fazer uma pergunta difícil. Não é uma pergunta difícil, não. Mas é uma coisa que a gente vem do tema de trabalhando sobre a reologia, né? E a gente queria perguntar o seguinte, né? Por que devemos acompanhar os rejeitos com ensaios reológicos? É uma pergunta bem interessante porque é profunda. Por que nós devemos acompanhar os rejeitos com ensaios reológicos? Os rejeitos depositados em barragem. Não é a barragem em si, mas os rejeitos que estão lá com a depósito, né? Rapaz, Denzel Washington tá mal hoje, hein? Então, repita a pergunta, por favor. Por que devemos acompanhar os rejeitos com ensaios reológicos? Beleza, gente? Compartilha aí pra gente no YouTube e no LinkedIn, por gentileza. Quem responder melhor e mais rápido vai ganhar uma bolsa. Eu vou abrir aqui, inclusive, uma bolsa de 25% para fazer a pós-graduação. Aí você pode escolher uma bolsa de 100% nos cursos do Instituto Minério ou uma bolsa de 25%, dá uma economia de R$4.000. Nossa, maravilha. Bacana demais. Pode participar? Eu já vou poder participar? Vocês não. Já fizeram. Acompanhe o próximo podcast, aí vocês vão poder participar. Mas vocês já são de casa aí, gente. Vocês nem precisam não, tá? Então, gente, tá valendo aí. A gente vai continuar aqui com o nosso debate, que tá muito interessante. Entrem no canal do Instituto Minério. Tá fixado aí, Rafa? Fixado aí no topo dos comentários. Daqui a pouco você tira e troca pelo link da pós, por favor. O canal do Instituto Minério está fixado no topo dos comentários. A gente vai gravar alguns vídeos lá do laboratório Cialab nessa semana. Lá por volta de sexta-feira eu já começo a publicar alguns vídeos lá para vocês, tá? Então, Getúlio, o que a gente vai ver lá no laboratório que a gente vai poder fazer uns vídeos e trazer para o pessoal a partir dessa semana? Bom, lá a gente vai ver lá os ensaios de cisalhamento direto. Aliás, o ensaio de cisalhamento, que é super importante para avaliação, que ele pode ser feito dos regimes estático e no regime dinâmico. Hoje a Cialab faz os dois regimes, tanto o estático como o dinâmico. O estático a gente usa muito para estabilidade de barragem, aí já falando da estabilidade do material, né, para construção da barragem, né? Seja barragem de água ou barragem de solo de rejeito, e o dinâmico que é para a gente medição do módulo de resiliência, foi implantado recentemente na Cialab. Agora já fazemos também o módulo de resiliência, que é o dinâmico principalmente na pavimentação, né, que a gente usa muito hoje. É obrigatório, na verdade, obrigatório entre aspas, porque a normativa do DENIT já fala que a gente tem que fazer ensaios dinâmicos, né? Porque o método de dimensionamento de pavimentos, ele é um método antigo lá de 1963, que foi trago pelo engenheiro Murilo Lopes, o método Marshall com o método CBR. Esses métodos já funcionaram durante um tempo. Hoje nós temos muito mais conhecimento de por que há mais deformação do pavimento, e já tem aí o método de módulo de resiliência. Então, pavimentos hoje que trabalham com módulo já tem maior garantia. O método Medina, que foi implantado agora,
que já está em operação, né, com o apoio aí da pessoal lá da COP do Rio, né, professora Laura Mota, minha amiga Laura, manda um abraço para ela aí, né, professor Jorge Soares, lá da Universidade Federal do Ceará, professor Jorge Cerati, lá do Rio Grande do Sul, e a professora Liede, lá de São Carlos, né, que trabalharam também bastante nessa metodologia Medina, né, de dimensionamento de pavimento, e tem aí, então, um modo de resiliência, então, é uma coisa nova. Além dos triaxial, né? Podemos mostrar também, a gente falou tanto aqui da amostragem, da preparação, como a gente prepara a amostra, podemos mostrar a talhagem no corpo de prova para ir no triaxial, podemos mostrar o estado de granulometria, de limite. Não, excelente. Vamos montar um curso sobre ensaios e interpretação deles. Podemos, né? Temos bastante no Raul Albert. Professor aí. Não, o Albert é perito em triaxial, cara. Ele tá tímido aqui porque ele é tímido. Né? Eu acho que, perito em triaxial lá, ué. Eu acho que a gente tem muito a contribuir aí com o mercado. Aí vamos aproveitar essa proximidade que a Cialab tem do Instituto Mineri para a gente compartilhar esse conteúdo aí, né? Que o mercado está precisando, gente. Nós precisamos compartilhar conteúdo. Conteúdo, conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Então vamos fazer essa corrente positiva aí, entregar para o pessoal, né? Tem que mandar um abraço aqui pro Eduardo Diniz, senão ele vai pegar lá. Um abraço, Eduardo. Me cobrou, tá mandado. Um abraço pro Jefferson, um abraço pro Fernando. Bernardo, Rodrigo, que faz uma equipe boa com a gente lá. Que é difícil de Fernando Gabriel. de encontrar. Fernando Gabriel, nossa, Vamos aproveitar aqui, a gente abriu aqui para fazer um merchan aqui da Cialab. Então tem muita coisa na Cialab que só a Cialab faz, né? Se é só a Cialab que faz, eu não sei dizer. Mas que nós temos lá um know-how bastante qualificado. Porque os técnicos lá são altamente qualificados, né? Não é puxando sardinha não, mas falando que é real, né? Os técnicos lá são bem qualificados, treinados, os equipamentos, né? Embora a Cialab tenha poucos anos no mercado, mas os equipamentos são referenciados. Sim, eu digo... Usam sempre as normas rigorosamente, né? Eu digo normas, eu acho que por esses ensaios com rejeitos. Todos esses ensaios que o Getúlio falou, a gente realiza. Isso, lá. Porque eu já visitei vários laboratórios e sempre ficava ali em solos e rochas. Né? A reologia, inclusive, a Cialab adquiriu um reômetro da Anton Par, modelo 310 MCR, modelo de cisalhamento dinâmico do MCR 302, que é o top de linha na questão reológica. E estamos fazendo lá também reologia complexa de rejeito. Além de fazer a rotacional prevista na normativa 30 de 2020 da AMN, na Agência Nacional de Mineração, estamos fazendo também ensaios complexos lá. Exatamente para a gente poder avançar nesses estudos, para fornecer ao projetista a maior quantidade possível de informação. Com ensaios complementares, né? Como SLAMP, VENE, consistômetro, pH, que você falou. Então vamos lá, gente. O pessoal queria dizer uma coisa aqui. Não, só para complementar, né? Como projetista, eu sei muito bem a importância do know-how da empresa que executa os ensaios de laboratório, né? Porque esses ensaios vêm para a gente e dá para ver claramente quando o ensaio foi bem feito ou não foi bem feito, né? E a gente tem que alimentar os nossos projetos com parâmetros confiáveis, com ensaios bem realizados. Então aproveita para falar sobre a Tractebel aí. Fazer um merchan da Tractebel também, a gente está atuando bastante no mercado da mineração, com projetos geotécnicos, avaliações de segurança, manual de operação. Então, projeto de bastante qualidade, principalmente agora com essa questão de empilhamento drenado, né? Um projeto que está em foco lá pra gente. Então, segue no LinkedIn também, Tractebel Eng, vai ver todos os nossos serviços e a nossa cartela. E vocês estão lá com o mestrão, campeão, né? Márcio Leal. Márcio Leal já é sócio do podcast aqui também, né? Márcio Leal. Márcio Leal disputa com Wagner aqui no Instituto Minério o troféu de campeão dos professores aqui, quem dá mais aula. Mas é isso, né, gente? A cada aula o professor aprende com o aluno. Não, nós aprendemos todos os dias. É como o Elbert falou, cada rejeito que chega lá é um rejeito novo.
Olha, mas eu já analisei esse rejeito daquela mina. Chegou uma coisa nova. Aprendemos todos os dias, porque não existe 2 rejeitos iguais. Por mesmo que seja da mina. A pedologia do terreno vai variando, o procedimento vai variando, o processo varia. Quando chega o projeto para nós, muda muito. Às vezes a data de coleta é de 3, 4 dias depois. Coletou um hoje, 4 dias depois coleta outro. Já é totalmente diferente. E tem uma equipe lá de consultores lá, o professor Naim, vou citar aqui o professor Naim Lopes Cansado, que é um geotécnico muito experiente, com muito conhecimento. 45 anos. Mais de 40 anos, 45 anos de experiência, né? Então ele também foi professor lá na PUC Minas, né? Grande colega nosso lá, que também é aquele que, sabe, aquela pessoa que consegue olhar com um olhar de raio-x para um produto e ver, olha, esse rejeito aqui tá parecendo isso, vamos verificar? E é certo, né? Então, abraço pro professor Naim, nosso colega lá. Então vamos ver aqui quem respondeu aqui melhor e mais rápido, né? O pessoal participou bem aqui no YouTube, mas no LinkedIn ninguém deu resposta. Então vamos ficar aqui no YouTube mesmo, tá, gente? Quem respondeu primeiro aqui... Você tá com o celular aí? Abre aí, me ajuda também, gente. Tá aí, Danilo? Deixa eu ver aqui. Oi? Tem? Ah, sim. Aqui tá... O Leandro Peixinho aqui respondeu no LinkedIn, né? É fundamental a importância o entendimento de tais características dos rejeitos para que se possa simular de forma fidedigna o seu escoamento, espalhamento e alcance em um estudo de ruptura hipotética. É uma boa resposta. É uma boa resposta, sim. Tá no páreo aí, Leandro. Tá no páreo. Aqui já o Frederico Rodrigues, para entendermos o comportamento das partículas e resíduos gerados fisicamente e quimicamente. A reologia não avalia o estado químico, né? Embora nós tenhamos aí interferências químicas da composição do rejeito no comportamento reológico, mas a reologia não analisa as questões químicas, ela analisa as questões físicas de escoamento. Então, estamos aqui com o Leandro Peixinho ganhando, hein? Ela tá mais... Vamos para o YouTube agora. Aqui tá com... O primeiro a responder foi o Márcio Oliveira. Os ensaios reológicos são utilizados para medir as propriedades viscoelásticas dos rejeitos, ou seja, a maneira como eles se comportam sob diferentes condições de carga e deformação. Perfeito também, as duas respostas são boas. As condições viscoelásticas demanda, aí entra a questão da composição química, né? Mas a gente avalia as condições viscoelásticas. Eu tô achando que o Márcio deu um Google ali, achou algum artigo seu, hein, Getúlio? Eu até acabei de escrever agora um artigo, né? E a gente está em fase agora para publicar uma revisão bibliográfica aí sobre reologia de rejeito, né? Nós vamos fazer essa publicação e a gente divulga depois para que a gente possa compreender um pouco mais esse fenômeno, visando a questão do rejeito em si. Porque a reologia não é uma coisa, como eu disse, não é coisa nova, mas a questão do rejeito em si, e principalmente a reologia complexa, já é uma coisa que está em estudos ainda, que tem muito campo para estudos. Não, excelente. Alana Pantoja, porque a interação do rejeito com as condições ambientais muda o comportamento reológico do rejeito. Nas condições ambientais, aí acho que ela não explicitou bem, talvez. As condições ambientais, elas ficou, porque elas são muito abrangentes, né? Mesmo a questão das intempéries, acho que a gente podemos ficar com as duas primeiras. O Márcio ainda emendou mais 3 respostas. Empenhado em ganhar a bolsa. Olha a Márcio, estou desconfiado do Márcio, que ele deu uma colada. Mas vamos lá. Sinomar, ele respondeu, uai. Mineiro, porque a variabilidade intrínseca desses materiais induz a gente a pensar que o comportamento deles também vai variar em termos de deformidade e viscosidade.
Sim, eu concordo com ele, que a variabilidade intrínseca vai ter essa condição, né? Aham. A resposta mais completa ainda ficaria com aqueles dois primeiros lá. Do... Quem tá ganhando é o Leandro Peixinho. Leandro Peixinho e o segundo que respondeu, aquela outra. É o Márcio. Eu tô olhando, gente, a questão da resposta mais completa, né? Sim, a resposta sim. mais completa, mais abrangente. Não que esteja com resposta errônea, né? Porque, na Sim. verdade, todos estão dizendo similarmente mesma coisa ali. Então eu acho que chegou, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Já que tem 2 aqui no páreo, eu vou dar 2 bolsas de 50%. Vamos dividir essa bolsa aí entre os dois. Pronto, aí. Já Então quem ganhou foi o Leandro Peixinho e o Márcio Oliveira. Parabéns. Não, o Leandro Peixinho tá no LinkedIn e o Márcio Oliveira tá no YouTube. Eu vou pedir para vocês entrarem em contato amanhã aí através do nosso site. Tem um chat lá no site, um contato de WhatsApp. Entra em contato lá, fala que você foi ganhador do sorteio que a gente fez aqui no IN Podcast. Não vai aparecer Não mais. precisa não. Já tá anotando? O pessoal da produção já está anotando. Leandro Peixinho e Márcio Oliveira. Tá aí o arroba Márcio Oliveira. O Vinícius Pereira também respondeu. Guilherme Almeida. Leandro Pereiras. Newton Arantes. Talvez colocar o nome deles como reserva também ali. Né? Rodman Raul. Aniele Amorim. Aniele já ganhou umas 4 bolsas aqui. Tá? Nossa! Aniele não tá precisando mais. Ela já formou na engenharia só nas bolsas aqui. Um abraço, Aniele. Aniele não perde um. Ela é técnica em mineração. Eu falar com você, viu? Se eu tivesse uma empresa aí precisando de uma técnica boa, tá a Aniele aí, ó. Manda o currículo para a Cialab. Tem o Leandro Parreiras e a Aniele. O pessoal da Cialab aqui já se interessou aí. Se quiser mandar um currículo para eles. Ali? Respondeu também. Alô, Leandro, um abraço, hein? Um abraço então, vamos continuar aqui, gente. A gente já passou, então, de onde vem os solos e rejeitos, diferença entre solos e rejeitos, a questão da amostragem, caracterização de solos e rejeitos, passamos pelo estado físico, reologia, comportamento de rejeito em barragem, a gente falou comportamento também das pilhas, empilhamento de rejeito, e agora a gente vai para finalizar. Eu acho que eu vou deixar aberto aqui para vocês trazerem questões aí que vocês acham que tem mais relevância aí, que a gente deixou de falar nessa oportunidade hoje. Eu vou falar um pouquinho aqui, só para finalizar minha fala, um pouquinho da questão ambiental, né? Certo. Que antigamente as minerações, para abrir uma mina de exploração, ela olhava quilo, tonelada, hora. Que era a importância da produção, do faturamento e tudo. Hoje você não consegue abrir uma mina sem ter o fechamento de mina. O que vai ser, o que virá esse rejeito, tanto para cava, tanto para pilha, para tudo, na questão ambiental. Eu acho que é de grande importância a gente tratar um pouquinho essa questão, porque acontece o que aconteceu e está no nosso dia a dia, né? O que vocês acham? Não, e aí tem um detalhe, né? O reaproveitamento do que é a questão ambiental, que eu citei aqui, né? Que nós temos até um trabalho lá com o pessoal da Liga Acadêmica, lá, Liga de Geotecnia da PUC Minas. Nós temos lá reaproveitamento, como é que a gente reaproveita o rejeito. Seja para outras atividades, nós tiramos aqui uma parte do rejeito. E sobrou ali, tem um rejeito e tem um estéreo. Nós nem definimos ainda. Não deu tempo, né? Não deu tempo ainda de definir o rejeito e estéreo. Mas nós estamos chamando tudo de rejeito. Mas tem o estéreo, a parte do estéreo também. E a gente fala, o que nós vamos fazer com o rejeito? Nós podemos usar na pavimentação, de repente, para a composição das camadas de reforço de subleito. Vamos fazer uma conta rápida, a gente tem mania de fazer conta, né? Pensa que eu estou fazendo 1 quilômetro de estrada. Calculadora. 1 quilômetro de estrada. Então, se eu estou fazendo 1 quilômetro de estrada, eu faço ali de repente, 40 centímetros
de reforço de subleito para fazer uma composição, eu tenho um rejeito estável. Se eu fazer aqui a conta 0,40 centímetros vezes 1 quilômetro de via, vezes 1 metro, vezes 10 metros de largura, isso me dá 4.000 metros cúbicos de material. Considerando a definição aqui de 2,5, isso me dá 10.000 toneladas de rejeito. Ora, num quilômetro de via, eu poderia usar ali 10.000 toneladas. É um volume considerável. Se aquele rejeito, embora, se ele enquadrar em determinados parâmetros, de repente eu posso usar para fazer um quilômetro de via. Aham. Nós estamos falando, igual a gente citou aqui, 1.300.000 toneladas por ano de rejeito. Se eu conseguir, através dos estudos, e a gente usar para fazer que seja base de pavimento, base não, reforço de pavimento, e usar aí 40% do rejeito, olha o volume que nós estamos falando de material para ser reaproveitado. E a questão do ambiental, o Albert é especialista aí nessa questão ambiental, é a hora que a coisa engrossa o caldo e tiver um dam break, nós vamos ter um problemão. Acho que considerar a reologia do material nos estudos, isso está relacionado com a questão ambiental, né? Então, ao fazer um estudo de dam break mais confiável, mais detalhado, a gente consegue ter uma noção melhor do impacto ambiental da obra que a gente está construindo, né? Aham. Eu vou botar fogo no parquinho aqui agora. Deixa eu sair fora. Cuidado. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. As barragens continuam sendo a melhor forma de depositar rejeito? Eu acho que a gente tem que fazer um uso misto de barragens e de pilhas. Eu acho que não tem um método melhor que o outro, vai variar de acordo com as condições locais. Não dá pra gente abominar barragem também e falar que a gente não vai mais construir barragem. Então, tem que cuidar do projeto, da operação, fazer isso de uma forma segura. Então, deixa eu botar fogo na lenha aqui. Empilhamento, confinado ou não confinado? Porque agora nós estamos falando em 200 metros. Você está falando... Confinado ou não confinado? Confinado é colocar uma barragenzinha ali? Eu estou empilhando, fazendo empilhamento. O potencial de liquefação, se ele existir naquele material, digamos que eu estou agora falando de uma barragem de rejeito fino, granulometria menor do que 0,075 milímetros, de silt, material siltoso. Aí eu estou confinando, estou fazendo a pilha. Não estou falando de material granular, arenoso, confinando e aumentando a pilha. E lá pelas tantas, esse silt, que a gente pode ter água aprisionada, não sei qual que é a quantidade de vazios que vai ter ali, e permeabilidade, ele começa a se desfazer porque vai chover. Vai chover, não vai chover? Aham. Esperamos que chova. Aham. E vai chover e é muito. Minas Gerais chove demais. E aí, aquele negócio vai desfazer, como é que eu vou compactar que ele garante a compactação? Aí eu confino. O conceito de pilha de rejeito é criar uma zona estruturante e uma zona não estruturante, né? Essa zona estruturante tem condições melhores de compactação, vai ter uma resistência maior e consegue garantir a estabilidade da estrutura como um todo, né? E além disso, tem toda a questão de proteção superficial, né? Colocar um material superficialmente, dispor esse material para proteger de erosões quando estiver no período chuvoso, né? É o que o Dani falou. O modelo misto parece bem interessante. Nesse caso aí. E eu acho que associado a isso também, né? Não há sentido da gente não usar o que a gente tem de conhecimento sobre sustentabilidade, sobre fechamento de minas, sobre uso futuro e sobre economia circular. Com certeza. Né? Porque mesmo que a iniciativa não vá ter um reaproveitamento aí de 100% do rejeito, mas vamos tomar uma atitude e fazer alguns projetos para diminuir esse impacto, certo, professor? Não, fazer a economia girar, né? Fazer a economia girar. E daí a gente tem vários projetos, por exemplo, né, a Ferro Mais fez um projeto que fez uma parceria com uma construtora, eles estão fabricando um bloco que está sendo utilizado na construção de prédios.
A Cialab tem que é propante, né, professor? Transformar o rejeito em propante. E esse lance do propante da Cialab, eu acho muito interessante, porque aí vai um volume grande, gigantesco, né? Então, vamos aproveitar, eu já convidei Jefferson, já convidei Fernando para vir aqui falar sobre o propante. O propante é utilizado pela indústria de petróleo, né, Getúlio? Nós vamos ter muita discussão sobre isso. Nós vamos ter muita discussão porque, na verdade, os estudos estão caminhando para a gente poder reaproveitar isso. De alguma maneira, nós teremos que reaproveitar. Eu costumo dizer que a Terra é uma só. Tudo que está aqui vai ficar aqui. Ou a gente usa com consciência, com parcimônia e sabedoria da engenharia, que a engenharia ela traz problemas, mas traz soluções também. Ou a gente vai ficar à mercê de nós mesmos e a vida não perpetua. O nosso recurso são limitados. Nós vamos usar propante, nós vamos fazer bloquete, nós vamos usar em pavimentação, nós vamos usar em vários reaproveitamento do material. Hoje tem uma questão também que você tem uma lavra de minério de ferro, você não pode minerar outro material. Você tem que abrir um novo, como é que é o negócio? Título, né? Título de exploração. E aí, para fazer um reaproveitamento também é uma então, dificuldade. Quer dizer, a legislação tem algumas coisas que ela fecha um pouco a legislação, tem. Então, se a gente puder, nesse caso, abrir, flexibilizar a exploração, hoje eu estou produzindo minério de ferro. Sobrou rejeito. Será que esse rejeito eu posso utilizá-lo para fazer outra exploração de outro material que está associado? Se a gente pudesse fazer isso, mesmo que tivesse abrindo uma nova barragem, sei lá, um novo modelo de disposição. Dispor rejeito é problemático. É problemático, mas tem solução. Eu acho que tem que ter iniciativa, né? Tem que ter boa vontade e tem que ter política. Né? Eu vejo que o pessoal da ANM tem muita boa vontade, estão trabalhando muito, já evoluiu demais, né? De alguns anos para cá. Né? E eu acho que tem que ter mais sinergia entre os outros órgãos controladores, junto com a ANM. Saiu uma norma agora até da ANM, que a reologia antes não era necessário fazer todo ano. A partir de agora, todo ano tem que fazer. É a continuidade do projeto. Né? Os caras estão super antenados lá, né? Eles estão aprendendo com os erros. Né? Aprendendo, a gente vai aprendendo as duras penas, mas vamos aprendendo. Não, é isso aí. Gente, já estouramos bem o tempo aqui, né? Depois a gente podia fazer um outro podcast sobre sistema de disposição e aproveitamento de rejeitos e estéreo. Ficaria bem legal, bem bastante. A gente faz um focado nisso, porque aí a gente traz algumas soluções, faz as nossas propostas, as nossas provocações, e assim a gente vai caminhando aí para a evolução aí da engenharia, certo? Certo. Mandar um abraço lá, então, fechando aqui, né? Mandar um abraço pro pessoal lá da PUC Minas, os amigos lá da Engenharia Civil, né? O pessoal da Liga Acadêmica de Geotecnia e os amigos lá da Petrobras, que a gente tem muito apreço, né? E deve estar assistindo a gente aí também, né? O Leandro Parreira, meu amigo, que também está assistindo, e o pessoal da Cialab também, a gente manda um abraço para todo mundo lá. E agradecer a paciência, né? Eu falo muito, né? Eu sou meio o professor Getúlio está gripado. Ele está falando mais. Né? Se eu não tivesse gripado, eu falaria muito mais, mas eu estou gripado hoje. Né? E aí, Danilão? Queria agradecer pelo convite, foi um prazer participar dessa conversa. Aprendi aqui hoje também e espero que o pessoal de casa tenha aprendido com a gente, né? Tenha sido relevante para eles. Abraço dela. Welbert. Queria agradecer a oportunidade do Gustavo, primeira vez minha aqui, espero voltar mais vezes. Claro. Agradecer ao professor Getúlio, que é um professor do dia a dia. Essa aula que vocês tiveram aqui hoje eu tenho com ele todo dia. Aprendo muito. Agradecer ao pessoal do Cialab que me concedeu a liberação para vir aqui apresentar, né? A gente está trazendo o nome da empresa, então tem que dar valor, né? E vamos que vamos. Segunda-feira temos aula aí, se Deus quiser. Isso aí, segunda-feira. Pessoal da Gerdau, né? Segunda-feira o pessoal da Gerdau vai ter a aula aí de mecânica dos rejeitos, matéria nova. Professor Getúlio Elbert aí no
topo da engenharia, desenvolvendo aí a estado da arte. Mas não se assustem, nós vamos lá no laboratório, vamos ter tempo para entender tudo direitinho. O pessoal aqui da produção está falando aqui para eu lembrar vocês que essa transmissão vai para o Spotify também, tá, gente? Quando o Playmobil? 2 dias. Daqui a 2 dias o Playmobil já vai subir essa transmissão para o Spotify, então quem estiver dando aquela caminhada, fazendo aquela academia ou então escutando ali no carro ali, né? Tem até umas piadas interessantes aí do professor Getúlio. Eu costumo falar muita historinha, mas imagina o podcast Getúlio e Eduardo. Eduardo Diniz, abraço, Eduardo. O primeiro IM Podcast, eu cometi o erro de colocar cerveja aqui na mesa. Então a gente fez um podcast de quase 3 horas e no final, assim, já não estava dando para entender mais nada. Né? Mas a intenção desse podcast é da gente trazer um tema tão complexo e falar de uma forma aí mais descontraída, mais espontânea. E isso aqui tem chegado a muita gente, né? Então, assim, a gente continua com essa proposta. Gente, compartilhem, por favor. Semana que vem a gente volta com mais um M Podcast, com um assunto totalmente diferente. A gente vai falar sobre competências profissionais e habilidades. Então a gente vai pegar desde ali daquelas definições de Qualify Person, daqueles códigos internacionais que certificam os profissionais, para falar também sobre habilidades. Então é uma proposta da gente começar a expandir também os conteúdos que a gente traz aqui para o IM Podcast. Então esperamos vocês na próxima semana também. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem essa transmissão. Tem muito conteúdo novo aqui. Eu acho interessante de vocês compartilharem com as suas equipes. Depois a gente marca aqui mais um podcast para abordar novamente o assunto, tem muita coisa nova, a gente vai trazendo as evoluções. Entrem nos nossos canais, a gente vai começar a compartilhar os vídeos que a gente vai produzir na Cialab sobre reologia, sobre os ensaios com rejeitos. E é isso, gente. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Retenha o que é bom. E eu espero vocês aqui na próxima semana com mais um IM Podcast. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um abraço.